Participar da grande restauração trará grande alegria ao seu coração, grande júbilo ao seu espírito. Receber as revelações para os últimos dias, participar das revelações dos últimos dias, te trará grande alegria, te trará uma grande felicidade. Porém, tudo isso tem um grande preço e em determinado momento em nosso chamado, sentiremos o resultado, o gosto amargo por receber essas revelações. Se você é um servo fiel do Senhor e quer realmente participar da restauração, se prepare para contrariar os religiosos da tradição, se prepare para ouvir aqueles que são irmãos te insultarem e até dizerem que você está participando de uma heresia, e se prepare para participar e provar do gosto amargo, o resultado que isso terá no meio das pessoas. Amados irmãos, a grande restauração vai acontecer, mas você precisa estar ciente em seu espírito. Existe um grupo de pessoas que estará incomodado por você estar sendo direcionado para esse período de restauração. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Hoje nós vamos fazer uma breve meditação em Mateus capítulo 24. Nós vamos meditar em Mateus capítulo 24, conectando com a lei, com os salmos e com os profetas. Eu quero te conduzir a fazer um passeio na palavra de Deus, para que entendamos a importância de nos prepararmos não apenas para a perseguição externa, a perseguição dos ímpios, mas nós precisamos também nos preparar para o gosto amargo que terá receber as revelações, porque muitos religiosos, muitos daqueles que fazem parte da tradição, não vão gostar nem um pouquinho daquilo que Deus está entregando em nossas mãos. Deus não faz acepção de pessoas para que essas pessoas recebam as revelações. Porém, somente aqueles que se colocam em sua vida de oração, somente aqueles que se colocam em disponibilidade do Espírito, orando, jejuando, meditando na palavra de Deus, somente esses vão estar sensíveis para se prepararem e receber as revelações e serem preparados para esse tempo. Então não esqueça, nós vamos receber uma alegria em nossos corações por participar da restauração, porém, existe um resultado amargo, porque muitos vão estar insatisfeitos com aquilo que nós receberemos nos próximos dias, aliás, nos próximos anos, talvez nos próximos meses. Antes de ir para Mateus capítulo 24, vai lá comigo em Apocalipse capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 7. Amados irmãos, aqui em Apocalipse capítulo 10, nós vamos ver o quê? O apóstolo João recebendo visões e revelações preciosas. Não esqueça disso. O ensino das 7 festas do Senhor, que eu deixo sempre os links na descrição, é um ensino como se fosse uma espécie de roteiro para que entendamos as revelações. Então, antes de eu falar a respeito dessa revelação, eu preciso que você entenda o ensino das 7 festas do Senhor. Nós vamos ler um versículo e eu explico em cima desse versículo. Versículo 7 diz: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Lembra do que eu tenho dito aqui no canal? Todas as revelações para os últimos dias precisam estar conectados com a lei, com os salmos e com os profetas. Então não existe essa história de trombeta romana, não existe esses argumentos filosóficos, a noiva não pode sujar as suas vestes, não existe essa história, fica aqui na terra com o anticristo enquanto nós vamos ser arrebatados de maneira secreta. Todos argumentos filosóficos. O que nós precisamos é olhar para as revelações e conectar com a lei, com os salmos e com os profetas. Agora presta bastante atenção. O apóstolo João, ele recebe uma revelação, um anjo visita ele, e o anjo começa a falar com ele. E o anjo diz, nos dias da voz do 7º anjo, peraí,
Quando que é a voz do sétimo anjo? O dia da voz do sétimo anjo é o dia em que o sétimo anjo vai tocar a sétima trombeta. Ou seja, ele está falando do período da grande tribulação. E agora, para você entender isso, memorize bem esse versículo. Por quê? Porque quando estiver para tocar a sétima trombeta, nos dias que antecede o toque da sétima trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus. E que mistério de Deus é esse? A igreja que vai estar vivendo no período do toque da sétima trombeta é a igreja que vai sentir um gosto amargo. Agora, eu vou colocar aí na sua tela a legenda. Presta atenção. Está aí as 7 festas do Senhor. E lembre-se disso. Esse é um estudo que serve de legenda, que serve de roteiro. Por quê? Quando você olha as 7 festas do Senhor, e eu coloquei aí a lista das 7 festas do Senhor, o que você está vendo? O significado profético de cada uma das festas. Eu não vou explicar aqui o que significa cada festa. Eu peço para que você tenha paciência. Leia aí o que eu escrevi, o significado profético de cada festa. O Israel da Antiga Aliança, eles celebravam as 7 festas do Senhor de maneira literal. Só que as festas do Senhor, que eram os moedes de Deus, a palavra festa ou as palavras solenidades, significavam o quê? Tempos proféticos. Os tempos determinados do Senhor eram sombras do que Jesus está realizando. Então, nós já... 3 festas já se cumpriram. A festa da Páscoa já se cumpriu. A festa de pães asmos, a festa das primícias já se cumpriram. Nós estamos vivendo o período da festa de Pentecostes. Os selados do Senhor estão sendo selados com o Espírito do Senhor. Quando acabar a plenitude dos gentios, iniciará o período do toque das trombetas. A volta de Jesus representa o dia da expiação, a festa da expiação e a festa de tabernáculos, o milênio, o 7º milênio, as bodas do Cordeiro. Agora eu quero que você fixe os seus olhos na quinta festa. Qual é a quinta festa? A festa das trombetas. A festa das trombetas, que representa o período da grande tribulação, é a festa que a igreja estará. E eu não tenho tempo para explicar isso, mas quem acompanhou o estudo das 7 festas do Senhor conseguiu compreender a revelação. Mais um estudo que nos mostra que a igreja estará na grande tribulação. É importante saber que a igreja estará na grande tribulação. Por quê? Porque você, soldado do Senhor, precisa estar preparado espiritualmente para essa guerra. Quando João recebe a palavra do anjo dizendo, olha, vai se cumprir o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas, quando que vai acontecer isso? Nos dias da voz do 7º anjo. O que o texto está nos dizendo? Que no período do toque da 7ª trombeta, momentos antes de se tocar a 7ª trombeta, vai acontecer algo? Memorizou bem o que significa a festa das trombetas, o período da grande tribulação. Agora volta lá comigo, Apocalipse de João, capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, ou seja, momentos antes do toque da trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O que o texto está nos dizendo? Que algo vai acontecer antes do anjo tocar a trombeta. Agora presta bastante atenção nisso que eu vou te mostrar. Eu não vou ler os textos para o vídeo não ficar muito grande, mas conecte essas 3 passagens que eu estou deixando aqui em cima. 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 13 ao 16. 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 51 ao 53. E Apocalipse 11, versículo 15. O que a conexão desses 3 textos está nos mostrando? O primeiro texto de Tessalonicenses. A vinda de Jesus, ressurreição dos mortos e o arrebatamento acontecem ao mesmo tempo. Não existe divisão. A vinda acontece em um momento, o arrebatamento acontece em outro momento. Não. São 3 eventos que acontecem ao mesmo tempo. Quando você vai para quando você vai para 1 Coríntios capítulo 15, ali nos mostra que isso vai acontecer no toque da 7ª trombeta, no toque da última trombeta. Quando você vai para Apocalipse capítulo 11, versículo 15, você descobre que o quê? Que esses eventos
acontecem na vinda de Jesus. Quando toca a sétima trombeta, os reinos do mundo se tornam do Senhor e do seu Cristo. Não tem como ser pré-tribulacionista se você conectar esses três textos. Os textos que nos mostram que assim que tocar a sétima e última trombeta, Jesus volta. Não existe pré-tribulacionismo. E por que é importante você entender isso? Porque aqueles que estiverem vivendo no período da grande tribulação são aqueles que vão receber as revelações preciosas do Senhor, só que os religiosos vão promover situações para que você sinta o gosto amargo dessas revelações. Conectou os três textos que eu deixei aí em cima, leu de maneira profunda, compreendeu que não existe vinda em dois momentos, arrebatamento separado de vinda. A igreja participa da quinta festa, a festa das trombetas, porque a igreja celebra todas as festas do Senhor. Então a igreja está na grande tribulação. Agora, volta comigo em Apocalipse, Apocalipse capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo de número 10. Versículo de número 9 diz assim: Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Por que esse livrinho ele foi doce na boca de João e no estômago foi amargo? Porque quando nós recebemos e provamos da revelação, nós sentimos o prazer da revelação que nós recebemos. E por que ele é amargo no estômago? Porque quando essa revelação ela chega no seu objetivo principal, quando nós mastigamos essa revelação, o resultado é o amargo por ter recebido essa revelação. Então vamos lá. Você recebeu a revelação primeiro, provou da revelação e se alegrou com essa revelação. Que revelação doce! Só que a consequência por ter recebido essa revelação, quando ela chega no objetivo, quando ela chega no estômago, aqueles que não provaram o mel da revelação vão contribuir para situações amargas. É por isso que o texto continua dizendo, versículo 10, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. E por que isso aconteceu com João? E por que isso vai acontecer? Lembre-se disso. Essas situações estão nos mostrando essas revelações estão nos mostrando que isso também vai acontecer antes do toque da sétima trombeta. Eu sei que é muito profundo o que eu estou falando aqui, mas as situações que João viveu, muitas situações que João viveu, muitas revelações que João recebeu, são situações semelhantes que a igreja vai viver nos últimos dias. O que está acontecendo aqui? João tomou a revelação da mão do anjo, pegou o livrinho da mão do anjo, sentiu o gosto doce na boca, mas a consequência de provar das revelações doces do Senhor é o amargo. O resultado será amargo, porque a igreja dos últimos dias, a igreja que viverá antes do toque da sétima trombeta, antes da volta de Jesus, é uma igreja que sentirá em seu estômago a consequência por ter recebido essas revelações. João sente o amargo no estômago, por quê? Versículo 11, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Existe uma consequência para aqueles que vão receber as revelações. É por isso, queridos, que Deus está trabalhando no coração de muitos cristãos. Por quê? Porque aqueles que querem receber as revelações para terem engajamento em redes sociais, aqueles que se negam em congregar, são esses que não estão deixando o Senhor trabalhar em seu coração. Por isso que Deus está incitando a igreja dos nossos dias a congregar. Porque congregar vai ajudar, vai contribuir para que Deus trabalhe o nosso caráter, para que não tenhamos o caráter deficiente para receber revelações semelhantes às que João recebeu. Não vão existir revelações novas fora da palavra de Deus. Porém, Deus dará à igreja
a capacidade de compreender revelações profundas, tão profundas, semelhante às revelações que o apóstolo João recebeu. Agora, nós vamos finalizar com a meditação de Mateus capítulo 24. Vai lá comigo? Em Mateus capítulo 24, nós vamos ler alguns versículos selecionados, mas não esqueça, leia todo o capítulo de Mateus 24, leia todo o capítulo, para você não ficar fora de contexto. E lembre-se dos estudos cujos links eu deixo na descrição, porque, como eu falei, todas as revelações da palavra de Deus estão conectadas com a lei, com os salmos e com os profetas. Mateus capítulo 24, nós vamos ler os versículos 15 e 16 primeiro, que diz assim: Quando, pois, virdes, lembre-se, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Lembre-se, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 17, capítulo 21, e esses três evangelhos vão nos mostrar que a igreja verá o anticristo. Quando, pois, virdes, não, a igreja vai ser arrebatada, os judeus vão ficar na grande tribulação. Então nós temos que ignorar Gálatas, nós temos que ignorar Efésios, nós temos que ignorar Romanos capítulo 10 e Romanos capítulo 11. Por quê? Porque esses textos vão nos dizer que judeus e gentios fazem parte da mesma família, fazem parte da boa oliveira. Não existe os galhos da oliveira serem arrebatados enquanto a oliveira, que é de ordem natural, vai ficar aqui na terra. Não faz sentido isso. Como eu falei, conecte os textos 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, conecte 1 Coríntios e Apocalipse 11. Textos que nos mostram que a igreja precisa estar se preparando para a grande tribulação. E não esqueça, os religiosos da tradição vão dizer que não é importante meditar a respeito disso, que o pré-tribulacionismo, que é tradição, que é aceito pela maior parte dos cristãos, não importa, vamos ficar com a tradição. Enquanto isso, a igreja dorme para os acontecimentos que já vemos nas nações. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Olha só, o texto menciona a região da Judéia, como eu falei em vídeos anteriores. Quem são as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11? Lembra o ensino das duas casas de Israel, judeus e gentios. Por que a Judéia é mencionada aqui? No versículo 16, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Por que a Judéia está sendo mencionada? Porque boa parte das duas testemunhas serão de judeus que vão estar em Jerusalém. O evangelho está retornando para a sua casa e você, cristão, precisa estar conectado com a palavra de Deus para viver da maneira correta. O texto fala sobre, no versículo 19, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por que a besta ela tem 7 cabeças e 10 chifres? Primeiro, a maneira dos 7 reis antigos ou a maneira dos 7 impérios pensarem. E se você entender de onde vem o anticristo vem de Pérgamo, o anticristo vem da Assíria, o anticristo vem de Nínive. Lembra das profecias de Apocalipse, as profecias de Naum? Lembra? Por que o anticristo vem dessas regiões? Porque o anticristo ele será daquela grande religião que descende desses povos antigos. Esse texto aí que você está vendo, que é um texto horrendo, horroroso, está nos mostrando a maneira dos... eu preciso medir as minhas palavras aqui. A maneira de um povo específico, de uma grande religião, de torturar povos que eles consideram inimigos. Eles rasgam o ventre das mães e tiram os bebês dos ventres de suas mães para eliminar a descendência. Grande religião, uma grande religião que descende de Esaú, de Ismael, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Por que eu estou mostrando isso para você? Porque Deus está trazendo as revelações através de sua palavra, porque as revelações para os últimos dias têm que estar conectadas com a lei, com os salmos e com os profetas. Quando eu conecto Mateus capítulo 24, quando eu conecto o livro de Apocalipse com a lei, os salmos e os profetas, nós vamos ver que aquele que maquina o mal contra o Senhor vem de Nínive. Aquele que vai estar fazendo oposição a Israel, ele está sendo mencionado em Obadias, vem de Esaú. Lembra que eu mostrei para você em vídeos anteriores que a descendência do anticristo ela vem de Esaú e de Ismael? Então,
Por isso que acontece isso por isso que o texto diz: ai da que estiverem grávidas. Agora vai lá para o último versículo. Vai para o versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A tradição diz que Jesus Cristo voltará rápido como um relâmpago. Só que o texto não está falando de rapidez. O texto está falando sobre claridade. Me prova, irmão Paulo. Está escrito no próprio texto. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra. Não é assim como o relâmpago é rápido do Oriente para o Ocidente. É assim como o relâmpago se mostra. Nós vamos ver Lucas capítulo 17. Eu vou deixar aqui a referência. Falando a respeito do quê? De uma claridade mencionada na volta de Jesus. Jesus não vem rápido como um relâmpago. Jesus vem claro, de maneira clara, como um relâmpago. Por quê? Porque todos os povos se lamentarão. O texto de Apocalipse, capítulo 1, no versículo 7, vai dizer o quê? Que todo olho verá a volta de Jesus. Meus amados irmãos, o que eu estou mostrando para você? Mateus, capítulo 24, é o período do toque das trombetas. A grande tribulação é o período do toque das trombetas. É a celebração da festa das trombetas. Eu sei que não parece celebração, mas quando o Senhor fala para Moisés: deixa o meu povo ir para o deserto para me celebrar uma festa, o que ele estava falando? Deixa o meu povo ir para o deserto para que eles celebrem as 7 festas do Senhor, que eram tempos determinados. Esses textos que eu li para você aqui, de Mateus capítulo 24, quebrando a tradição que nós cristãos estamos acostumados com o pré-tribulacionismo, com a teologia do rapto secreto, a teologia que diz que a igreja não está aqui em Mateus capítulo 24, em versículos específicos. É uma teologia que ignora o ensino das 2 casas de Israel, que ignora o ensino das 7 festas do Senhor. Por quê? Porque está dormindo para as principais revelações. E se você é um cristão que quer fazer a vontade de Deus, você não pode abandonar a sua vida de oração, você não pode abandonar a sua vida de meditação, sua vida de jejum. Por quê? Porque essa vida no secreto com Deus vai te colocar na rota para receber as revelações do livrinho. O livrinho que na sua boca será doce como mel. Eu tenho certeza que você vai se alegrar de uma maneira extraordinária daquilo que Deus vai entregar para você nos próximos anos. Só que, lembre-se, tudo isso terá uma consequência. Porque a geração que está se levantando para quebrar a tradição é uma geração que terá olhos e ouvidos espirituais para compreender as revelações da palavra de Deus e para discernir a voz do Espírito do Senhor. Mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu espero que você esteja aqui comigo para as próximas meditações. Até lá!